Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021, 8 horas, 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos dando início à nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, aquelas informações que são importantes para você começar bem o seu dia e tomar boas decisões, portanto. Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminando o nosso Bom Dia Agro, terminando a nossa conversa por aqui, o que você vai fazer? Seguir esse perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Não se esqueça que conosco está também Letícia Guimarães, então nossos canais de comunicação estão abertos, tanto no YouTube quanto no Instagram, e a Letícia está ali junto conosco aqui pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todas as perguntas, as dúvidas, as críticas e sugestões de vocês para que eu possa ir respondendo ao longo da nossa conversa. Aquilo, naturalmente, que eu não consegui responder agora, a gente vai respondendo para vocês ao longo das nossas próximas edições, tá certo? Então continuem conosco e não se esqueçam, mandem pra gente de onde vocês estão falando, né? Mandem sua cidade, seu estado, a gente quer saber até onde estão chegando as nossas informações, as informações aqui do Notícias Agrícolas. Bom, vamos começar então com a nossa rodada de preços, que é como a gente sempre faz, para a gente entender para onde estão indo os mercados. E também é uma quinta-feira de notícias importantes, né, que foram saindo inclusive ontem, depois do nosso Bom Dia Agronegócio, mas que é importante a gente retomar para que a gente possa ter aí alguns alertas que a gente vai precisar acompanhar nos próximos dias. Mas como sempre fazemos, vamos começar pelos preços. Hoje não é um dia linear para as commodities, a gente tem altas e baixas entre as principais agrícolas, então a soja testa tímidas baixas em Chicago, agora perde 0,2% para valer 12 dólares e 41 cents por bushel. O milho, 5 dólares e 65, tem uma alta de 0,3%. O trigo volta a subir, tem alta de 0,5% ou 0,5% de alta, para o primeiro contrato ser cotado a 7 dólares e 85 cents por bushel. No café, nós temos uma pequena baixa de 0,1%, com o primeiro contrato valendo 2 dólares e 9 por libra-peso. No açúcar, alta e alta forte de mais de 1%, para valer 19 cents mais 62 por libra. No algodão, 1 dólar e 17 mais 90, uma baixa de 0,8% agora. O algodão vem aí realizando lucros depois das altas agressivas dos últimos dias, né? Principalmente da última segunda-feira. O petróleo sobe, no WTI a alta de 1,7%, para o barril valer 82 dólares e 22 cents. Vamos dar uma olhadinha também no Brent. No Brent, a alta de 1,8%, para valer 83 dólares e 47 cents por barril. Então, nós temos uma justificativa já para essas altas do açúcar. Parte delas vem dessa alta forte do petróleo, que sobe tanto no Brent quanto no WTI. Lembrando sempre que o Brent é uma referência muito mais próxima da oferta e demanda, do cenário de oferta e demanda, e a referência importante também para a Petrobras, tá? O gás natural continua subindo e hoje tem uma alta de 0,4%. O ouro sobe quase 1%. A prata sobe mais de 2% nessa manhã de quinta-feira. E o cobre tem alta de 1,3%, começando o dia, portanto, com as commodities metálicas em alta e com destaque. Vamos dar uma olhadinha também no mercado asiático, lá na Bolsa de Dalian, como é que foram os fechamentos, né, desta manhã de quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui, informações apuradas pela Agriinvest Commodities. Então, nós temos para o farelo baixa, para o óleo de soja também um dia negativo, para o milho altas e altas importantes, altas também importantes para o suíno vivo na bolsa chinesa, na bolsa de Dalian, alta de 2,6%, e nós tivemos, portanto, um dia aí também sem linearidade ali para as commodities agrícolas, e o minério de ferro subiu 1,2% lá no mercado chinês. Bom, o que aconteceu, né? O que a gente vai ter que olhar primeiro? Nós temos aí uma redefinição de rotas para o mercado de grãos. Então, soja, milho, trigo, principalmente esses três. E depois, naturalmente, os mercados de biocombustíveis, óleos vegetais e derivados, como o farelo de soja, por exemplo, eles também vão ali se ajustando, se realinhando, olhando para os fatores que começam a aparecer no mercado. Ontem, nós já trouxemos aquela informação de que a China, o governo chinês,
estaria orientando a sua população a estocar alimentos, né? Nós falamos bastante sobre isso ontem no nosso Bom Dia Agro e depois a gente foi, lógico, entender os desdobramentos disso tudo, né? A gente precisa lembrar que é isso que vai nos orientar quanto à demanda chinesa por soja e por outras commodities. Então, essa orientação do governo chinês para estocar alimentos poderia, inclusive, puxar um pouquinho mais nas importações de carne suína, né? Talvez não do Brasil, mas de uma forma geral. Os chineses poderiam ali estocar a carne suína, estocar um pouco mais de arroz, estocar um pouco mais de farinhas, isso por orientação do governo, por alguns fatores, entre eles o inverno bastante rigoroso, e no inverno os chineses tendem naturalmente, né, e usualmente a estocar mais comida. A gente está falando de um inverno bastante rigoroso, né? Um inverno no hemisfério norte que é muito diferente do nosso, que, portanto, exige medidas bastante diferentes também. Os casos de coronavírus estão aumentando por conta da agressividade da variante Delta ainda lá na China, e há províncias que lutam com os seus picos mais severos da pandemia agora, né? Desde que os primeiros casos foram identificados na China, lá em Wuhan, em 2019. Então, a gente tem essa condição, a gente tem essa preocupação, né? E há essa mística aí em torno aí da Covid-19, e a China está com uma política de tolerância zero para o Covid-19, para que de fato contenha essa epidemia lá para o país, né? Então, vamos observar essa situação. E a outra situação é a condição de recompor os seus estoques, né? Então, a China vem trabalhando para, de fato, fazer uma recomposição para garantir estoques saudáveis para passar por esse momento. A gente tem à frente, né, aí no início do ano que vem, o feriado lunar, que é aquele principal feriado. Eu vou até checar a data aqui do feriado, né? E isso é importante porque isso mostra como é que as coisas vão caminhar até lá. Porque há uma preparação da China todos os anos, né? Antes desse feriado, porque ele promove uma migração de pessoas muito grande, né? Elas voltam para suas províncias de origem, as famílias se reúnem, fazem, né, grandes reuniões e fazem, de fato, ali grandes banquetes. E agora a gente vai ter que entender como é que vai ficar esse feriado lunar diante dessa possibilidade de novas medidas de restrições à vista por conta dos números de casos de Covid-19 aumentando. Caso a gente tenha um feriado ainda restrito, né, com as pessoas não podendo viajar, não podendo se reunir e tudo mais, a gente vai ver uma demanda se comportar de forma diferente. Então, isso é um ponto importante, né? Essas orientações do governo chinês, elas dão alguns sinais, né? E não são sinais claros, porque nada do que chega da China, a gente precisa lembrar, né, sempre que a China é uma ditadura, que os líderes políticos estão muito focados na população, em manter a população satisfeita, né? Em manter a população abastecida, sempre feliz, sempre tranquila, né? Então, por isso que há essa preocupação muito forte dos líderes políticos na China com o abastecimento, né, de alimentação. E isso é realmente bastante importante da gente monitorar, da gente acompanhar. Então, bota isso no teu radar, a gente vai desdobrando isso ao longo dos próximos dias, entendendo essas orientações do governo chinês, tá certo? Esse é um ponto. Segundo ponto importante, ontem o primeiro-ministro russo confirmou que o país vai, de fato, restringir as suas exportações de fertilizantes. Isso foi uma bomba no mercado ontem. Já vinham rumores, né, aparecendo no mercado de que, de fato, nós teríamos essa restrição das exportações de fertilizante por parte da Rússia, que é um importantíssimo exportador global, né? Ela é fornecedora de diversos países chaves na produção mundial de grãos, inclusive o Brasil, né? E ontem, então, o primeiro-ministro confirmou este rumor, confirmou que, de fato, as exportações serão feitas por cotas e essas medidas devem valer por 6 meses, pelo menos, e já a partir de dezembro. O cloreto de potássio, de quem a gente traz bastante material, né, lá da Rússia, é um material que a gente traz bastante da Rússia, está fora dessas cotas. Então, a gente está falando principalmente ali dos nitrogenados, né, e da ureia. Eu vou aqui buscar, inclusive, para vocês a lista de produtos que estão ali
restritos, né, nas suas exportações pela Rússia. São o grupo dos NPKs, ureia, nitrato de amônio, DAP e MAP, e outros nitrogenados também. O cloreto de potássio, ou o KCl, então não entra nessa lista, tá? Isso agrava a crise dos fertilizantes, isso traz muita preocupação realmente. Não se trata de uma especulação, não se trata de talvez de um jogo do mercado, porque de fato a Rússia, ao trazer essa medida, né, a parte que o primeiro-ministro russo vai à imprensa, dá essa entrevista e confirma essa informação, a gente está falando de fato de uma posição muito parecida com a posição chinesa, que é de proteger o mercado doméstico, né, esse protecionismo natural de países que têm governos semelhantes, como a Rússia e a China, de olhar primeiro para os seus produtores, de garantir o abastecimento de fertilizantes, de insumos agropecuários para os seus agricultores, para os seus produtores, a preços que não sejam tão exorbitantes quanto os que estão sendo praticados no mercado mundial, e a gente veja, portanto, essa condição. Então, esta é a retórica do governo russo ao falar sobre essa questão, ao expor essa medida, portanto, de fazer essa restrição às exportações de fertilizantes. Essa notícia, ela está disponível no Notícias Agrícolas, completinha, com essa lista dos produtos que estão restritos e tudo mais. Eu vou deixar, inclusive, aqui o caminho para que vocês possam alcançá-la de forma bem prática, tá? Vou deixar aqui nos comentários, ó, para quem ainda não pôde ver, menu notícias, agronegócio, e aí vai procurar por este título aqui, ó. Rússia limita exportações de fertilizantes e agrava a crise na oferta de insumos. Então, vou deixar aqui nos comentários, vocês podem procurar... Opa, quase que faz uma coisa errada aqui em Carla Mendes. Queria copiar o menu inteiro do Notícias Agrícolas para vocês. Vamos lá. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Pois bem, vai procurar por essa notícia ali. E se você quiser checar este perfil, Jornalista da Soja, que é mais um bracinho das nossas redes sociais, lá no perfil na bio deste perfil tem o link também para essa notícia da Rússia, tá? Não se esqueça que a gente já teve também essa limitação vinda por parte dos chineses, nada oficializado como veio com cotas, com lista e tudo mais como veio da Rússia, mas já há uma menor oferta de produtos chineses, que é bastante clara, bastante nítida, já nas últimas semanas, tá? No último mês, talvez, a gente já tenha visto essa movimentação do mercado, certo? Então, esse é um outro ponto importante de você entender. Por que eu tô chamando a atenção para isso agora? Porque os produtores do hemisfério norte, não só dos Estados Unidos, mas do leste europeu, de outras partes da Europa, de partes da Ásia, eles estão tendo que tomar decisões agora, né? Do que vão plantar, de quanto vão plantar, do quanto vão adubar, porque os preços dos fertilizantes estão fora de órbita e, mais do que isso, as matérias-primas estão muito escassas. Então, este vai ser um ponto importante para nós entendermos o tamanho dos mercados a partir de agora, né? O que, quanto e como vão plantar, principalmente os produtores do hemisfério norte. Serão safras com as mais onerosas da história, ou seja, os custos de produção da safra 2022-23 serão muito elevados. E os primeiros produtores a sentirem essa elevação e esses custos pesadíssimos serão naturalmente os produtores americanos, os produtores europeus e os produtores asiáticos, a metade norte do mundo que vai começar a tomar suas decisões para a sua próxima safra de verão. Carla, mas eles estão terminando de colher ainda é novembro. Sim, senhores. Ou eles começam a se decidir agora, ou eles vão pagar mais caro, ou eles não vão ter fertilizante para fazer as suas safras. O mesmo vai se dar aqui para a América do Sul, para o hemisfério sul, naturalmente aqui a América do Sul, onde nós temos uma concentração maior de produção. Então, não só as decisões dos produtores
de cima serão mais rápidas, né, e serão tomadas mais cedo, como as nossas também terão que ser. Então, os analistas e consultores de mercado que nós ouvimos aqui todos os dias vêm falando bastante sobre isso. Estratégia, gestão, planejamento, porque há de fato um choque muito sério nessa cadeia de suprimentos e a gente vai ter que tentar mitigar os efeitos disso, aproveitando as janelas de mercado, aproveitando os momentos do mercado cambial e entendendo o que será o mercado de grãos na próxima temporada, de grãos, de fruta, de café, de tudo, porque está faltando fertilizante para toda e qualquer cultura, tá? Então tenha atenção a essas informações, porque elas serão valiosas para a definição da sua gestão, da sua estratégia, do seu planejamento, ok? Bom, vamos detalhar agora um pouquinho os mercados. Eu vou, inclusive, hoje começar com o mercado do café, porque de fato ontem nós fizemos um levantamento aqui com a Virgínia Alves, né, de olho justamente nessa oferta global, nessa preocupação que há com o mercado para as próximas temporadas, uma vez que não são esperadas grandes safras para recompor aquilo que nós perdemos na temporada 2021-22. Por questões climáticas, que a gente vem carregando os problemas desde a safra anterior ou da safra corrente, até as questões dos insumos que vão ainda prejudicar as próximas temporadas. Mais do que isso, nós teremos custos elevados e produtividade nem tão alta. Como unir essas duas coisas? É um desafio de inteligência comercial, segundo pôde apurar a Virgínia. Ela vai detalhar esse material aí nos próximos dias e ela vai nos trazer essas sinalizações, portanto. Ontem, o mercado já fechou ali em alta, né, e veio nessa recuperação, segue bastante sustentado, porque nós temos, então, esses fundamentos preocupantes de oferta e o consumo que continua crescendo, principalmente porque nós temos, né, a volta parcial da normalidade do mundo, as pessoas começando a sair mais, a tomar mais café fora de casa, além do que já tomam em casa. Então, todo esse movimento de recomposição da demanda também vai entrando na conta. Vamos abrir a Bolsa de Nova York para a gente ver como é que estão as cotações nesse momento. A gente vai falar ainda de soja, vamos falar de milho, vamos falar de trigo, vamos falar de açúcar, vamos falar do financeiro. Fica aí, tá? Bom, mercado de café agora, dezembro baixa de 0,2% para valer 2 dólares e 8 mais 90 por libra peso. O março, 2 dólares e 11 mais 80, com queda de 0,2% também. O maio sobe, 2 dólares e 12 mais 80 por libra, tem uma alta de 1,5%, ou melhor, 1,5%. E o julho, 2 dólares e 11 mais 60, com alta, com queda de 0,5% nesta manhã de quinta-feira. Então, é um dia importante, né? É um dia da gente acompanhar, mas são fundamentos sólidos, já conhecidos, sem grandes novidades. Mas o que já é sabido é suficiente para continuar mantendo os preços em alta, salvo essas correções que né, o mercado passa naturalmente ao longo do dia, tá? Então, não são grandes movimentações nem nada, mas são notícias suficientemente fortes para manter o mercado sustentado, tá certo? E não se esqueçam, Letícia Guimarães está conosco, né? Estamos aí acompanhando Letícia está conosco aqui nos acompanhando para ir nos trazendo as informações também. E veja só, Letícia me manda uma notícia agora cedinho, ó. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, segue para mais um levantamento da safra de café em São Paulo. A equipe estará em campo entre 15 e 27 de novembro, pesquisando dados relativos à área, produção, produtividade e comercialização. Também serão avaliadas informações sobre o comportamento da cadeia produtiva diante das adversidades climáticas ocorridas ao longo de 2021. Ou seja, vamos ter mais informações mostrando que é frágil, né, a situação da cafeicultura brasileira, por conta de todos os problemas que já passamos. Esses dados vão chegar pela Conab e é mais uma espécie de confirmação de todo esse quadro fundamental que eu estou descrevendo aqui para vocês, certo? Então, essa é uma situação.
agrocampanholo agribusiness. Esses países querem boicotar o agronegócio brasileiro por causa da safra recorde. Pessoal da agrocampanholo. De fato, a gente tem, né, muita especulação em torno disso, né? Algumas pessoas falando, vamos então, se eles estão limitando a exportação de fertilizante, vamos limitar também a exportação de comida, a exportação de commodities e tal. A gente precisa lembrar que a Rússia, assim como a China, tem um governo autoritário, né? Então vai fazer esse protecionismo, vai olhar para isso, mas precisa lembrar que precisa comer, né? Então em algum momento isso vai acontecer. Quando a gente vive numa economia de livre mercado, como é a do Brasil, diferente do que acontece, né? Parece que a China também vive isso, parece que a Rússia também vive isso, mas não é verdade, né? Então são governos autoritários, são governos protecionistas que vão olhar primeiro para o seu, né? E para os seus também, para também evitar uma combustão social e tudo mais. Então isso precisa ser levado em consideração, mas que a gente precisa ficar vigilante, certamente precisamos manter-nos vigilantes, tá certo? O pessoal tá nos mandando bom dia por aqui, ainda nem consegui chegar nos nossos comentários, né? Tamanho fluxo de notícias. Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia direto da Zona Leste de São Paulo. O pessoal conversando conosco também. Lê, obrigada, viu, pelas informações da Conab. Letícia está nos avisando aqui, ó. Conab anunciou que vai checar as condições dos cafezais em São Paulo. Foi essa informação que a gente dividiu com vocês. A Vânia me pergunta sobre o boi. Vamos passar já para o mercado do boi, viu, Vânia? A Robertinha Cabral. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Roberta. Seja bem-vinda. Vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube. Seu Antônio conosco hoje. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Ana Paula Stepanienka Cunha da Silva. Bom dia, Carla. Um abraço da Ana, da Nutri Alimentos. Bom dia, Ana. Um abraço para você também, de toda a nossa equipe aqui do Notícias Agrícolas. O Túlio também nos mandando bom dia pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Wilson, tem alguma previsão de baixa do café a nível nacional? Olha só, Wilson, previsão de baixa nos preços, nesse momento, no horizonte é difícil a gente enxergar. A gente não tem café, a gente tem uma comercialização já muito adiantada, então não tem produto para comercializar agora, entregar, chegar ao mercado com essa oferta para pressionar o preço. E a gente tem um câmbio muito forte, né, que embora ontem tenha recuado 1,4%, ainda fechou com R$ 5,59. Então é difícil a gente precisar se realmente agora o mercado pode passar por algum momento de baixa. Eu acho difícil passar por uma baixa muito, uma baixa muito agressiva, né, uma baixa expressiva. Então, acho bastante difícil, mas vamos acompanhar. Vamos levar a sua pergunta lá para os nossos especialistas, entender como é que eles avaliam essa possibilidade, tá bem? Bom, a Vânia me perguntou aqui sobre se o boi continua de lado. Continua de lado, continua esperando a volta da China ou uma melhora da nossa demanda interna. Vamos falar um pouquinho agora do mercado do boi. Ontem, inclusive, o Iago Travagini, que é analista de mercado da Agrifato, trouxe informações ao Notícias Agrícolas e na sua análise ele olhou, né? Falou o seguinte, ó, as festas do final do ano, né, são as confraternizações, as festas de Natal, de Ano Novo, festas de empresas e tudo mais, elas podem dar um novo fôlego ao mercado de carnes e refletir no mercado ou nos preços da arroba do boi no mercado paulista, principalmente, né? O cenário de oferta e demanda já começa a se ajustar, segundo a análise da Agrifato, sem a China, então, né, porque o mercado vai ali apertando a correia onde pode para se ajustar e entendendo essa nova realidade de mercado, sem os chineses. E, segundo o Iago, para atender a demanda durante o feriado de Ano Novo na China, a carne brasileira precisaria ser negociada até a primeira quinzena de dezembro. Que feriado de Ano Novo é esse? É o feriado do Ano Novo Lunar, que eu falei agora no começo da live. O que eu quero dizer com isso? O que vai acontecer nesse feriado do Ano Novo Lunar vai direcionar bastante de como vai ser a demanda da China nos próximos meses, porque a China se prepara para este feriado, estoca comida, estoca óleo, estoca tudo, porque é muita gente, né? Então precisa ser tudo muito planejado. Então,
Atenção às festas de final de ano aqui no Brasil, a chegada dos 13º salários, a geração das vagas temporárias, tudo isso pode impactar no andamento dos preços e do mercado do boi gordo, porque, como eu falei, diante da análise da Agrifato, o mercado começa a se ajustar a essa nova realidade com a China ausente. Vamos ver o que nos diz também a Scott Consultoria. Vânia, confirmando, mercado do boi gordo segue morno. Olha só o que diz a Scott. Com o consumo patinando no mercado doméstico e o cenário de oferta de animais relativamente confortável nos últimos dias, os compradores continuam exercendo pressão de baixa nos preços da arroba em São Paulo. Isso também vale para outras regiões, como por exemplo, sul do Tocantins, por exemplo, nós temos aí uma queda de R$5 para o preço da arroba, R$5, tá? R$255 no sul do Tocantins é a referência para arroba. Região de Belo Horizonte, também, indústrias ofertaram R$3 a mais, olha só, aí já é diferente. Região de Belo Horizonte, com um dia a menos de abate nessa semana e a dificuldade em alongar as programações de abate, as indústrias ofertaram R$3 a mais para o boi gordo e R$2 a mais para vaca e novilha gordas. Então a referência do boi lá na capital mineira ficou em R$258. Preços bem distantes do que nós já vimos esse ano, mas uma melhora aí de R$3 por arroba na capital mineira. Então sim, segue essa lateralidade, essa falta de consistência no mercado do boi por conta dessa demanda lenta, tanto para exportação com a ausência da China, quanto para o que nós temos ali de dificuldade quando a gente olha para nosso consumo doméstico, tá? Caso a gente veja também a aprovação do Auxílio Brasil, né, a gente poderia ver um pouquinho mais de renda no bolso do brasileiro, ele olhando de repente para um churrasquinho, nem que seja de um espetinho, comendo um pouquinho mais de carne, podendo dar algum suporte ali para o seu mercado, tá? Então vamos acompanhar. Bom, falamos de café, falamos de açúcar, falamos de boi, vamos dar uma olhadinha nas cotações dos grãos, agora vamos falar de soja. Vamos falar de milho? 8h36 pelo horário oficial de Brasília. Olha só, Marcel, faça um pedido para a Conab divulgar os estoques de passagem. É isso mesmo, a gente precisa ter a divulgação dos estoques, né? A gente tinha que ter boletins tão completos quanto os boletins do USDA, né? Para a gente entender melhor e o mercado lá fora também conhecer melhor a nossa realidade de oferta e demanda, né, Marcel? Concordo contigo, a gente precisaria ter um mercado mais ativo. A Yara pergunta, e a produção de suínos na China? O país conseguiu recuperar a produção? Lê, se você quiser trazer seus comentários aqui também, por favor, são sempre bem-vindos. Letícia está se tornando uma das principais especialistas em proteínas animais do nosso jornalismo agro, tá? Do Brasil. Bom, o que a gente tem, né? A gente tem sim uma recuperação do plantel lá dos chineses, a gente tem esse controle mais efetivo da peste suína africana. Esse ano a China já passou por outras zoonoses, como a doença da orelha azul, como o porcinavírus, e tudo isso trouxe muita preocupação. O momento da suinocultura ainda é muito delicado por lá, as margens são apertadas, chegam a ser negativas em alguns pontos, as importações de carne suína já diminuíram, não só do Brasil, mas de outras origens também. Então nós temos nesse momento uma dificuldade ali na suinocultura, eles conseguiram se recuperar boa parte da sua produção, mas estamos ali entendendo que momento é esse, né? Hoje os preços, inclusive do suíno, apresentaram uma recuperação, 2,6% de alta na Bolsa de Dalian. Precisa ver se isso é sustentável, né? Que a gente está realmente num momento bastante difícil, tá? Então vamos ali acompanhando. Eu tô até dando uma olhadinha aqui, se nós temos alguma nova informação sobre a suinocultura na China pela Agriinvest. Mas acho que por enquanto não. Olha só, o único comentário complementar e na China mais casos de Covid, o que não é nada animador, tendo em vista que as famílias chinesas devem estar fazendo os preparativos para o encontro com seus familiares durante o feriado lunar. Estima-se mais de 440 milhões
de viagens ao longo do território neste período. É para essa época do ano que as empresas de todos os anos fazem estoques de alimentos, aumento do consumo de rações. Como será o feriado lunar de 2022? Veja só o questionamento da Agriinvest. Será que o governo chinês restringirá novamente a movimentação das pessoas? Como a falta de energia elétrica e a inflação de alimentos impactará o ânimo dos hashis chineses, né, que são aqueles palitinhos que eles usam para comer? Tudo isso deverá mexer com o apetite da China por soja, carne e óleos vegetais importados, tá, Yara? Dessa forma a gente consegue trazer, portanto, essa resposta para você. E veja só o que a Letícia vai nos trazendo aqui. Falei que a Letícia tinha muita boa informação para compartilhar conosco. Olha só, a produção de carne é grande lá na China, inclusive o excesso de carne no local tem derrubado os preços. Porém, as matrizes não são de tanta qualidade, tanto que o país tem importado matrizes de outros países, como a França, por exemplo. Então, perceba, Yara, que a gente não tem um bom momento da suinocultura agora, tem essas incertezas por conta do feriado do Ano Novo Lunar. De outro lado, temos o governo dizendo estoquem comida, população chinesa, né? Então, tudo isso vai entrar na conta, não só da carne suína, mas das outras proteínas, dos grãos todos, principalmente a soja e dos óleos vegetais, tá? Agrocampanholo, bom dia, Carla, por favor, manda um abraço para Sinop, Mato Grosso, aos profissionais do agronegócio, produtores rurais do Mato Grosso que sustentam o nosso Brasil. Um abraço para todos os produtores rurais de Sinop, no Mato Grosso, adoro essa cidade. Aos profissionais todos do agro por aí, aos produtores rurais, todos os produtores rurais de Mato Grosso, um grande abraço aqui do nosso time do Notícias Agrícolas. Nós agradecemos sempre pela parceria, né, de trazer essas informações, de trazer essa audiência para nós. Obrigada, viu, pessoal? Então, um abraço para todos vocês. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia, Rafael. Rafael ou Rafael? Acho que é Rafael. Rafael Lima. Ah, não, Rafael. Aqui é Rafael Lima da AgroPrime de Jataí. Por aqui, fase final de conclusão de plantio da soja. É uma beleza, viu, Rafael? Porque esse ano, já vamos começar a falar da soja. O que eu posso entender é que a gente vai ter soja sendo colhida, senhores, lá no Natal, hein? Vai ter produtor que vai deixar a ceia para colher a soja, porque estamos num ritmo recorde de plantio, o que mantém, ou o que sinaliza que seremos mais competitivos mais cedo este ano. Então fiquem atentos. A nossa soja, vamos falar de soja. Eu gosto de falar de soja, né? Vocês sabem. O que acontece nesse momento? A China está dividindo a sua demanda, está pulverizando a sua demanda entre Brasil e Estados Unidos principalmente. Vai buscar alguma coisinha também no Uruguai, na Argentina, mas tem feito grandes compras aqui no Brasil para embarque curto, ou seja, novembro e dezembro. Já teria vendido alguns barcos essa semana no Brasil para embarque em dezembro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, senhores, que nós temos neste momento uma soja ainda competitiva do restante da safra 2021 frente à soja americana que está chegando agora ao mercado da safra 21-22, tá? E a gente está ali beliscando um pedaço importante do programa de exportação americano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente continua escoando bem a nossa soja, né? Além de atender bem a nossa demanda interna, o que é importante porque a gente precisa liberar os armazéns, liberar espaço para a chegada da safra 21-22, que esse ano deve acontecer mais cedo, dado esse ritmo recorde de plantio. Quando eu falo mais competitiva, eu não falo só em termos de qualidade. Você que produz soja neste país sabe que a sua soja tem um teor maior de óleo, maior de proteína e, portanto, ela tem um rendimento maior quando ela é processada, quando ela é esmagada lá nas esmagadoras chinesas. E nós temos neste momento um basis ou um prêmio posto China, soja posto China, a soja chegou lá na China, que para a soja brasileira é de $3,20 ou 320 cents acima da Bolsa de Chicago para o contrato de janeiro. O que nós estamos falando? Fazendo uma conta rápida. De $12,40 mais 3,20, quanto é que dá isso? Dá mais de $15 por bushel, né? E o prêmio da soja americana, que sai dos portos ali do Golfo, principalmente, ele tá com um prêmio de $3,30. São 10 cents de diferença. Mas como nós temos um teor de óleo maior, então a gente está ganhando essa conta.
tá? Então a gente está fazendo para embarque curto, para atender a demanda pontual, a demanda imediata, né? O esmagamento chinês que está acontecendo agora e precisa acontecer principalmente para atender o mercado de óleos e o mercado de farelo também, é que a gente vem ganhando essa concorrência. E essa concorrência, inclusive, ela vem como parte de pressão sobre as cotações em Chicago. Ontem nós tivemos baixas ali de mais de 10 pontos nos principais contratos, com um fechamento negativo. Hoje a gente vê a continuidade disso, porque a China tem comprado menos nos Estados Unidos agora, porque olha para a nossa soja. Quando a gente fala de embarque janeiro, fevereiro, março, de fato, a soja dos Estados Unidos e de outros países como Argentina e Uruguai, por exemplo, que tem menor teor de óleo, ela vem como uma alternativa interessante, porque ela pode ser estocada por mais tempo. Então, a gestora dos estoques estatais de soja da China, que é a Sinograin, né, ela olha para essa soja e fala, vamos comprar soja do Brasil, vamos esmagar e vamos comprar soja argentina, uruguaia, americana, para a gente estocar. Vamos recompor os estoques e atender a demanda ali no disponível, no spot. A gente precisa atender essa demanda e tentar segurar um pouquinho a inflação dos alimentos que vem puxada pelos óleos vegetais, fora todos os outros grupos de alimentos no mundo todo. Então, quando a gente olha para essa disputa, né, é China, é Brasil, é Estados Unidos e tudo mais, pressão sobre Chicago. Fora o bom ritmo do plantio, a conclusão boa da colheita por lá, bons índices de produtividade. E semana que vem, dia 9, tem relatório mensal de oferta e demanda do USDA. Nós poderíamos ver uma revisão para cima na produção de soja, olhar como é que vão ficar as exportações americanas, como é que o USDA vai revisar ou não estes números diante de vendas lentas que nós temos naturalmente agora, né? E hoje já saem os números das vendas semanais para exportação dos Estados Unidos. Como é que isso tudo vai impactar? Carla, a gente pode ver uma redução na importação chinesa? Talvez seja um pouco cedo para isso, tá? A China não está comprando menos de uma forma geral. A China está comprando menos dos Estados Unidos agora e de forma mais lenta. Vamos acompanhar, tá? Mais do que isso, vai mexer nas exportações americanas? Pode ou não pode? Pode ser que o USDA espere um pouco mais para ver se engrena essa compra dos chineses no mercado americano, que precisam da soja americana e que uma hora ou outra vão ter que olhar para essa soja. Aí é que eu volto a falar que a gente chega com a nossa soja 21, 22 mais cedo e já vamos ser mais competitivos que os americanos, como já somos para a soja embarque fevereiro, por exemplo, posto China, já somos mais baratos. Então, tudo isso está na conta. Por isso que Chicago vem caminhando de lado. Precisa de uma novidade forte o suficiente e passa por essa expectativa do mercado, o que vai se dar para a safra 2022-23, 2022-23? 2022-23, porque, senhoras e senhores, o fertilizante está lá em cima, o retorno financeiro do milho, $4 por hectare em alguns estados, $19 por hectare, por exemplo, no estado de Illinois. Então, como é que vai fazer? Ou a soja precisa subir bastante para continuar estimulando o plantio lá dos Estados Unidos e dar uma renda melhor, e aí vamos ter menos milho, ou a gente vai ter que olhar para o milho subindo de tal forma que possa dar um retorno financeiro suficiente para o produtor americano, que já está cogitando plantar sem fertilizante ou com bem menos fertilizante, e tudo isso vai culminar em menos produtividade. Ou seja, você tem um monte de coisas para olhar para a próxima safra, mas você vai ter que olhar mais cedo este ano, tá? Então, tenha atenção. Eu fiz uma matéria sobre a safra 22-23 dos Estados Unidos. Eu vou tentar achar ela aqui agora para lembrar para vocês como é que, né, eu vou buscar aqui para mandar para vocês o link e o caminho, porque nós achei, mas quem manda aqui? Somos nós ou é a tecnologia, né? Ó, vai fazer o caminho seguinte, notícias grãos, e vai procurar por esse título. Ali tem tudo que você precisa saber sobre a safra 22-23 dos Estados Unidos por agora. E a gente vai desdobrar isso para todo o hemisfério norte daí nos próximos dias, tá? Mas é preciso ficar muito ligado na próxima safra, tá?
O Anderson resume bem aqui toda essa confusão que eu fiz na cabeça de vocês. Psicológico do produtor fica 1000, preços para venda interessante e escassez de insumos. Vida boa é sempre a vida do outro. É isso, né, Anderson? Era bom a gente fazer uma placa para colocar isso aí na nossa casa. Vida boa é sempre a vida do outro, pra gente lembrar como a nossa vida é boa. É só preciso a gente ter estratégia, né? O que tem que fazer? Tem que se proteger, tem que proteger a renda, tem que fazer um hedge, tem que fazer um barter, tem que fazer um mercado de opções, tem que saber que o mercado, vez ou outra, vai te pegar no contrapé e para você não ser pego, você tem que estar preparado para isso, tá? Então, ó, menu, notícias, grãos, ok? Vai lá no nosso menu, notícias grãos. Vai procurar por esse título, vai ler essa matéria, vai ver que você precisa se programar. Sabe quanto que subiu o glifosato para o produtor americano em algumas regiões ali de Iowa, maior estado produtor de milho dos Estados Unidos? 300%, amigo, tá bom? 300%. Então fique de olho, fique atento, porque, senhoras e senhores, segurem as suas perucas, que não vai ser fácil a safra 22-23, mas a gente tá aqui para te dar informação e aquele produtor que estiver bem informado, ele vai sair na frente, ok? Então esse é o mercado da soja. Pro milho e pro trigo é muito semelhante a condição, né? Pro milho aqui no Brasil, a diferença qual é? A diferença é o câmbio, a diferença é que nós estamos já num momento de acomodação, mas segundo ontem nos disse em uma entrevista brilhante feita por Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho aqui no Notícias Agrícolas, ontem, foi ontem ou anteontem? Eita, que eu não vou lembrar, mas vou buscar aqui para vocês, porque é uma entrevista realmente muito boa. Anderson Galvão, analista de mercado da Celeris Consultoria, nos dizendo o seguinte, ó, as altas para o milho no mercado brasileiro, elas já não devem acontecer de forma tão agressiva e frequente como a gente viu acontecer nos últimos meses, quando a escassez de oferta era muito gritante, quando as perdas da safrinha eram muito agressivas e o mercado testou seus tetos, portanto, né? Então, segundo o analista de mercado Anderson Galvão, as altas para o milho, neste momento, elas só vão aparecer em caso de novas desvalorizações do real, ou seja, de uma contínua alta do dólar, tá? Já já o mercado cambial vai abrir e por isso que eu falei, o nosso diferencial é o câmbio. Então, veja só, o que diz o Anderson, os preços do milho brasileiro devem ficar em patamares ao redor dos R$90. Gente, R$90 preço de milho é um belo preço. Para a safrinha 22, também é um bom preço. Também é um preço interessante, vamos colocar assim, segundo o Anderson, mas vai ter que fazer gestão e vai ter que garantir produtividade, né? Vamos rezar para que o clima favoreça a safrinha 22 e você possa recuperar tudo que você perdeu na safrinha 21, mas vai precisar planejar, tá? Então, preços do milho brasileiro devem ficar em patamares dos R$90 nessa reta final de 2021 e começo de 2022. O analista ainda destaca que este é um bom momento para fechar novas vendas e abrir espaço nos armazéns para a soja que vem pela frente e que vai chegar mais cedo. Vocês viram que hoje eu consegui amarrar o Bom Dia Agro desde a primeira notícia que eu dei ali, né? Porque tudo tá muito interligado. Então, todos esses conteúdos que eu tô te sugerindo aqui, ouça, leia, todas as nossas entrevistas têm uma versão em podcast, você pode baixar e ouvir na sua plantadeira, você pode ouvir na sua caminhonete, você pode ouvir quando você for comprar seu insumo, você já chega na revenda falando, eu sei o que está acontecendo, me ajuda aqui, né? Ou você que é da revenda fala, você já entendeu como é que tá, vamos planejar, então, né? Vou deixar esse título e o caminho para essa entrevista que é realmente muito boa do senhor Anderson Galvão, tá? Um grande analista, bastante experiente, vai te trazer muita informação boa. Então, menu vídeos milho, tá? Sigam este perfil, jornalista da soja, que ali as informações também ficam todas concentradas, tá? E vão checar esse vídeo, vou deixar o nome dele aqui de novo, Anderson Galvão, tá? Sem contar que todos os dias, Guilherme Dorigatti abre, atualiza e fecha o mercado de milho. Bolsa de Chicago, B3 e negócios aqui no Brasil. O mesmo se dá para soja, açúcar e café. Jonathan Simeão cuida do mercado sucro energético, faz esse acompanhamento do mercado de açúcar e Virginia Alves traz todas as informações sempre quentinhas do café. Fora o clima, né? Fora o clima que a Virginia também domina. O Erison,
Erison Moura, como o fechamento de distribuição de cloreto de potássio russo pode afetar preços e disponibilidade de KCl no Brasil? Olha só, Erison, o cloreto de potássio não entrou nas restrições russas, tá? Nós temos ali uma lista, eu vou recuperar essa lista aqui, ó. Eu falei sobre isso no começo da nossa live, mas faço questão de divulgar essa lista aqui de novo pra ti, tá? Ó, o que tá na lista dos fertilizantes que serão ali exportados por cotas restritas? Ureia, nitrato de amônio, o grupo dos NPKs, DAP, MAP e outros nitrogenados, tá? O cloreto de potássio não entrou nesta lista, tá? O cloreto não entra nessa conta. Mas, sem o cloreto já entrar nessa, ou sem o cloreto ter mais esse tempero do mercado, né, continuar numa exportação mais tranquila ali por parte dos russos ou mais livre, nós já temos um problema de oferta do cloreto de potássio, né? O grosso do nosso cloreto de potássio vem da Rússia, do Canadá e da Bielorrússia. O Canadá tem problemas para produzir, porque tem problemas nas suas fontes de matéria-prima. A Bielorrússia segue sofrendo ali com problemas geopolíticos com a União Europeia, então tem as suas exportações de cloreto de potássio bastante comprometidas. E a Rússia, apesar de não colocar nessa conta, pode talvez dificultar de alguma forma, não sei, teremos que acompanhar. Mas os preços do KCl são talvez um dos fertilizantes que mais chame a atenção, porque é um dos fertilizantes que está mais fora da casa de todos os tempos, tá? Então o KCl já está muito alto aqui no Brasil e tende a continuar subindo, porque ele tem problemas nas principais origens fornecedoras do Brasil, tá? Apesar de, volto a dizer, não entrar na lista das cotas das exportações restritas na Rússia, ok? Bom, senhoras e senhores, 8 horas 55 minutos. Vamos dar uma olhadinha nas notícias que já estão disponíveis para você aqui no nosso Notícias Agrícolas? Vamos começar pelo CPEA e a notícia já é boa para o algodão. Você é cotonicultor, participa dessa cadeia? Veja só. Indicador CPEA avança 5% em outubro. Mesmo com o enfraquecimento dos preços observado na segunda quinzena do mês, os valores do algodão em pluma acumularam uma alta de quase 5% no mês passado. Segundo pesquisadores do CPEA, este foi o 4º mês seguido de valorização da pluma no mercado brasileiro. E o movimento esteve atrelado às sustentações dos preços internacionais e da paridade de exportação. Assim, em outubro, a média do indicador CPEA com pagamento em 8 dias foi de R$ 5,91 por libra-peso, um recorde nominal. Em termos reais, a média do último mês foi a maior desde abril de 2011. As médias mensais foram deflacionadas pelo IGPDI. Tá? Então nós tivemos essa alta importantíssima aí do indicador CPEA para o algodão. Café também pelo CPEA, e aí eu consigo responder o colega que me perguntou sobre, deixa eu ver aqui, Wilson, sobre a baixa do café. Olha o que nos diz o CPEA, Wilson. Café, indicador do Arábica, completa 12 meses de altas consecutivas, tá? Suínos pelo CPEA, Yara, média de outubro é maior desde abril deste ano. Olha só, boa notícia também. Mas os custos de produção estão tão altos que acabam comprometendo a chegada desse bom momento para vocês, né, produtores. Boi pelo CPEA, exportação em outubro 21 fica abaixo de 100 mil toneladas pela primeira vez em mais de 3 anos. Que período é esse? Período em que a China se consolidou como a maior importadora de carne bovina brasileira, né? Preços ao produtor na zona do euro tem alta recorde em setembro. O JBS nega que irmãos batistas queiram processar a companhia. Ô senhor, né? Eita! Câmara aprova texto base da PEC dos precatórios em primeiro turno. Então, é outro fator importante, essa questão do teto dos gastos, a questão dos precatórios, tudo isso, ela tá muito intimamente ligada ao seu dia a dia, tá? E as notícias de política, elas também chegam aqui no Notícias Agrícolas, de economia, tudo aquilo que envolve o seu dia a dia tá concentrado aqui para que você entenda que, além das suas porteiras, tem muita coisa rolando que você precisa ficar ligado, tá? Porque vai impactar diretamente no seu custo de vida, da sua família, no seu custo de produção, no seu planejamento, nos seus investimentos, tá certo? Preços do petróleo avançam mais de 1,5% com expectativa sobre reunião da OPEP. Nunca se sabe o que vem, né,
da cabeça dos líderes ali da OPEP. Reino Unido ordena medidas de biossegurança mais rígidas após detecção de surto de gripe aviária. Aliás, falando em gripe aviária, vocês já viram a campanha do Brasil contra a peste suína africana? Uma sacada excelente. Procurem esse videozinho no YouTube do Ministério da Agricultura, muito legal. É um porquinho, né, falando, e é realmente bem lúdico e tem um apelo muito joia, né, muito legal e muito eficiente. Vamos lá. Com o suporte do petróleo, o açúcar avança nas bolsas de Nova York e Londres nesta quinta-feira. Informações de Jonathan Simeão. Holanda relata surto de gripe aviária entre patos em granja. Já falamos sobre esses técnicos da Conab que vão a campo para levantar os dados do café. Futuros do aço em Xangai caem com perspectiva de maior produção. Ações da China se recuperam com um salto em setores de consumo e automobilístico. E para concluir, vamos checar um pouquinho da nossa agenda. Vamos começar aqui pelo agronegócio. Agora, às 9h30, temos as vendas semanais para exportação que chegam pelo USDA. E a Bolsa de Cereais de Buenos Aires vai trazer o seu panorama agrícola semanal e a perspectiva climática semanal. E agora a Argentina entra no teu radar também para você entender como é que está o plantio por lá e desenvolvimento das safras dos nossos hermanos, tá certo? A Emater do Rio Grande do Sul vai atualizar os dados sobre o desenvolvimento das lavouras gaúchas. O Ministério da Agricultura da Argentina também vai divulgar os dados do desenvolvimento das lavouras argentinas. A OPEP vai definir os níveis de produção de petróleo pelo grupo, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, tá? Mercado financeiro, aqui no Brasil, agenda curta. Pesquisa industrial mensal pelo IBGE e a FGV vai divulgar o IPCS Capitais, quarta quadricemana de outubro, tá? Nos Estados Unidos, mercado internacional financeiro, nós temos demissões anunciadas da Challenger, vamos ter os dados semanais de pedidos por seguro-desemprego, produtividade do setor não agrícola e custo unitário da mão de obra. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos vai divulgar também a balança comercial de setembro e nós vamos ter também o PMI composto e também os estoques de gás natural dos Estados Unidos. Isso você precisa ter muita atenção aos estoques de gás natural, porque eles impactam diretamente nos preços já exorbitantes do gás natural e que estão ali de olho no impacto que eles causam sobre os fertilizantes, tá bem? 9h01, senhoras e senhores, a gente vai terminar por aqui o nosso Bom Dia Agronegócio com uma última notícia e é a nossa notícia de clima. Olha só. Segundo a Clima Tempo, pancadas de chuva se espalham por quase todo o Brasil, chuva mais intensa, mas olha aí, se não saiu da tela. Vamos lá. Chuva mais intensa e volumosa ocorre no centro-norte do país. Já já a Virginia Alves atualiza as informações do clima, mapas, radares, satélites e os meteorologistas sendo ouvidos para que vocês entendam como é que estamos aí caminhando com a nossa meteorologia para o desenvolvimento da nossa safra de verão que está sendo plantada agora, tá certo? Senhoras e senhores, muito obrigada pela companhia. Amanhã nós estamos juntos novamente, nos reunimos aqui para uma nova edição do Bom Dia Agronegócio, para que vocês sejam os produtores e profissionais do agronegócio mais bem informados do Brasil. Boa quinta-feira para você, bom trabalho e até amanhã.